Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. Boêmios da Estrada. Os próximos convidados do podcast Gimito são Fernando e Peruca. Não percam! Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast maravilhoso. Estou aqui com ela. Thalita Santos, seja bem-vinda. Como é que você tá? Oi, tô bem, e você? Tudo bem hoje? Tô bem, graças a Deus. Vocês repararam, gente? Ó, cortou o cabelo hoje, né? Não, eu penteei ele, na verdade. Eu penteei ele um pouquinho. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, tô aqui com convidados muito bacanas aqui. Hoje a gente vai falar sobre motoclube, né? Semana passada tivemos um podcast sobre motorhome, hoje é sobre motoclube, né? Tô aqui recebendo o Fernandinho, seja bem-vindo. Fernandinho 23, como é que você tá? Tudo bem? Joia. Primeiramente agradecer aí o convite. Em nome do Boêmios da Estrada Motoclube, tamo aí. E também tô com ele, nosso querido, assim como conhecemos ele de codinome Peruca, né? Mas o nome dele é Beto, seja bem-vindo, Beto, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui e estamos aí para responder as perguntas que a gente conhece, né, para responder. Com certeza. Bom, pessoal, lembrando mais uma vez que quero agradecer a equipe da Conexão TV por estar cedendo esse espaço. Sem eles isso aqui não seria possível. Ao nosso querido Paulo, nosso querido produtor, ao Ronaldo Vacari, dono da TV. E também hoje temos plateia aqui, também os nossos pais que estão nos acompanhando, literalmente estão acompanhando, né? Vocês não estão vendo eles, mas a gente está tendo uma pequena plateia hoje, né? Então eu vou começar o nosso podcast hoje conversando um pouco com vocês, assim, vocês são apaixonados por moto e tudo mais. Vou começar com você, Peru. Como é que surgiu essa paixão pela motocicleta? A paixão por motocicleta tá no sangue, né? Eu comecei muito novo a gostar de moto e aí compra moto para se deslocar para o trabalho, depois vai conhecendo os novos caminhos com moto, pega viagens. Mas eu comecei a gostar de moto em 1989. 89, nossa, bastante tempo. E aí foi indo. Aí depois você vai gostando, as viagens fica mais gostosa, vai conhecendo as novas pessoas e a moto é uma paixão, tá no sangue, assim, não tem como ficar sem moto. Pra ficar sem moto é só o dia que não puder mais montar em cima. Tá certo. Bom, eu gostaria de saber por que Peruca. Tô bastante curiosa por esse apelido. Peruca foi em 2015 eu comecei a rodear os boêmios, né? Que foi a fundação foi outros que fundaram, mas eu comecei a rodear e daí eu comecei a deixar o cabelo crescer. E o cabelo quando começou a crescer, ele ficou parecendo com a peruca mesmo. Aí, mas tá meu mesmo e daí veio o apelido Peruca. Ele pegou e no mundo do motociclismo eu conhecido por Peruca. Tá certo. E você lembra como é que foi pra você a primeira vez que você andou de moto? Como é que foi a sensação? Se foi a paixão pela primeira vista? Falou, não, eu quero andar, quero ter uma moto. Como é que foi? Primeira montar de moto a gente não tem como esquecer porque você sempre leva um chão, né? Aí, se você quer, é porque começa até perder o medo da moto, você vai tranquilo, mas depois que você perde o medo, aí começa a vir o chãozinho. E eu me apaixonei por moto porque era gostoso, aventura, não que gostava de correr muito, mas por estar em cima a liberdade é estar em cima da moto. Tá certo. E você, Fernando? Você também, como que surgiu a paixão pela moto, pela motocicleta e tudo mais? É isso aí, igual o Peruca falou. Acho que já tá injetado no sangue, né? E lá com 12 anos,
pra 13, já comprei a primeira Garelli, lembra da Garelli? Aquele de Garelli. Daí depois foi. As motinhas 125, que foi. Tamo aí, tamo pelejando nas motocas. Tá certo. E qual que foi a sua primeira moto? Qual a primeira moto que você comprou, assim, se lembra? Qual era o modelo? Como que foi a sensação e tudo mais? A primeira 2 rodas motorizada foi uma galera. Aí depois veio uma ML, ano 79. Tinha 15 anos de idade. Nossa. 79. E depois foi. Depois foi evoluindo, foi comprando mais, tá certo. E me diga uma coisa, né? Boêmios da Estrada, né? O motoclube foi fundado, pelo que a gente tá vendo aqui na logo, em 2014, e você foi o fundador do Boêmios. Queria que você falasse pra gente por que você decidiu criar um motoclube, se você fazia parte de outro motoclube antes, teve a ideia de criar, como é que foi isso? Então, na verdade, a gente começou com a ideia de um grupo, formar um grupo, né? Esse era grupo, não era um MC, né? Era um motogrupo de amigos, né? E foi numa viagem. E a gente parava nos locais e via que os grupos, né, com colete e tal, mas eu não sabia o que era, não entendia desse mundo do motoclubismo, não tinha ideia do que seria. Falei, montar um grupo e tá tudo certo. Mas não é bem assim, na verdade. Mas foi fundado, a gente voltou de uma viagem, em 2014 a gente viajou em Corpus Christi, em 17 de junho de 2014, e nessa viagem o pessoal falou, vamos montar um grupo e tal. Falei, vamos. A gente chegou no domingo de viagem, na próxima quarta-feira a gente já se reuniu para formar esse grupo. E aí, quando foi formado esse grupo, aí tinha eu, ainda que tá no clube, que é os fundadores, né? Eu, o chefe e o Danda. Tem um outro que não tá mais, né? Por motivos pessoais deles, no senso de gol do clube, e tá tudo certo, né? Esses dois ainda estão no clube, né? E com o tempo, aí, vamos dizer assim, você começa a aprender, né? Com os motoclubes mais antigos, e daí comecei a ver que não era o que você imaginava, que era uma brincadeira, né? Porque no início, é uma brincadeira, vou montar um grupo, né? E não, né? O motoclube é uma coisa séria, no meio, né? E daí teve pessoas que me ajudaram muito, né? Os old school, né? Ajudaram muito. A velha escola vai te alinhando para um norte, né? E você vai agariando informações, vai aprendendo, mas tem que querer, né? E hoje a gente tá aí. E uma coisa que eu acho legal dos motoclubes é onde tem vários lugares que você vai, né? Inclusive, eu já encontrei várias vezes vocês têm os adesivos. Isso eu acho muito legal. Quando vocês vão em determinados locais, você deixa o adesivo. O grupo Boêmios esteve aqui. E é muito legal que eu já fui em vários locais, até eu brinco sempre pro pai, vamos tentar achar o do Boêmios. E eu já encontrei em alguns locais que a gente já foi almoçar, às vezes no posto, ou em alguns pontos, né? Que tem ali o pessoal deixa os adesivos. Isso eu acho que é muito legal. Eu acho muito interessante porque mostra também ali, você vê vários motoclubes, o tanto de motoclubes que existe no Brasil, né? E é muito legal, assim, ter todo esse projeto e tudo mais, né? Eu vejo que vocês estão aqui de colete, né? Também, aí tem toda a questão de você sempre usar os coletinhos. Isso é uma coisa que todo motoclube tem ou é específico de vocês, assim? Porque eu sempre vejo eles de coletinho, assim, o motoclube. O colete... O colete é uma segunda pele, né? Do motociclista. Tem que estar com colete. Tem que estar com colete. Sendo de um clube, né? Ah, sim. Mas hoje, vamos dizer assim, até quem anda solo, ele usa um colete, né? O solo, hoje, tem moto casal, tem moto amigo,
tem motogrupo e tem motoclube, né? Tá certo. E, bom, eu tenho uma pergunta aqui da nossa querida produção. Eles mandaram aqui algumas perguntas, né, pra gente. Você quer ler, meu amor? Posso ler, então? Tá Só certo. tem uma pergunta Pode antes falar, dessa. pode falar. Gostaria que vocês explicassem pra gente aqui o que são essas estrelinhas, esses números, essas insígnias que vocês têm no colete. Então, cada clube é interno, né? É interno. Cada clube tem a sua característica do colete e vão colocando os pets, né? A gente chama de pet. Os graus dentro do clube, né? Aí tem o comando, né? Eu faço parte do comando, ele faz parte do comando, então por isso a gente tem um comando, né? E assim por diante. Daí desde lá do início, hoje, quem vai iniciar é um próspero, né? Vai ter o colete mais pelado e vai ganhando, conforme vai galgando dentro do clube. Vocês, no caso, têm uma hierarquia ali dentro do Positivo. clube, né? Positivo. E eu queria perguntar agora pro Peruca, né? Como é que queria que você falasse um pouquinho dos encontros de vocês. Vocês se encontram num bar chamado Piazzotti, né? Que é um bar bem conhecido em São José dos Pinhais, né? Inclusive é perto do meu trabalho e tudo mais. Queria que vocês falassem mais. Vocês se reúnem para conversar, para andar de moto? Como é que funciona? Na verdade, esse encontro é um happy hour que a gente faz toda quarta para atrair os motociclistas que nos interessados do meio ou não no meio também, para que trocar ideia. A gente fala de uma viagem, fala sobre moto, fala sobre família, fala tudo isso, isso nesse encontro que a gente faz às quarta-feira. E reunião fechada do clube é na sede. Aí não mistura com o pessoal de fora. Ah, sim, bacana. E vocês marcam, assim, sempre de tentar fazer uma viagem, por exemplo, por mês, por semana? Como é que funciona? Vocês sempre marcam um local, vamos até a Itapoá de moto, tal dia, tal horário, vai estar todo mundo lá. E tem, por exemplo, quem vai pro primeiro, segundo, terceiro, vai uma fila indiana, como é que funciona? A gente faz um bonde concentrado, né? Uhum. Cada um na sua posição. O presidente vai à frente e eu faço o fecho atrás, porque tem que cuidar da tropa. Que eu tenho que estar sempre cuidando, para não fugir daquele que é para causar um acidente. É muito fácil, né? Na estrada causar um acidente. E a gente se reúne, tal dia vamos fazer um passeio, fazer uma viagem. Viagem mais longa é mais complicado, mas tem que fazer. E a gente procura manter a linha dentro do que o clube pede para que seja feito, Sim. né? E qual viagem que vocês fizeram, assim, que vocês vão lembrar pro resto da vida de vocês, que foi aquela viagem de moto inesquecível, que foi aquela que vocês sempre comentam, sempre conversam, nossa, a gente quer fazer de novo, foi aquela energia bacana? Vocês têm um local, assim, que vocês gostam de ir, e sempre que tem aquela energia legal? Eu tenho uma viagem que eu não tenho como esquecer. Os passeios que a gente faz curto é normal, né? Uhum. A gente andava muito nos passeios, mas agora também até meio controlado. Mas tem uma viagem que a gente foi para Porto Rico, no Paraná. Essa viagem vai ficar na memória para sempre, porque foi uma viagem muito boa. A gente ficou 2 ou 3 dias lá e passeamos de barco, fomos até Mato Grosso e assim. Não precisa falar dos detalhes, né? E, Coisa boa. e como é que foi? E Porto Rico tem bastante coisa pra conhecer, assim? É uma cidade, hein? É uma cidade bonita para se conhecer. E os passeios é assim que a gente faz. Vai lá, passeia, volta, tudo na paz. E a moto é isso. A moto é as viagens desse jeito, assim. E quando vocês andam de moto, eu digo assim, eu tive a oportunidade de andar algumas vezes de moto, não dirigindo, mas tendo a oportunidade. Ao que eu vi, assim, não tive muitas vezes a experiência, mas 2, 3 vezes, é a sensação de liberdade. Que eu acho que o carro, ele não proporciona isso. O carro, quando foi assim, você anda, mas quando você tá de moto, você vê toda a atmosfera, é uma coisa diferente andar de carro e andar de moto. E aquela sensação, assim, de liberdade,
aquilo que eu acredito que move vocês, né? Ter aquela liberdade de andar de moto, você se sente mais vivo. Como é que é pra vocês isso? A liberdade de moto é completamente diferente do carro, né? Porque você tá ali, é você, o vento, e você escolhe o que você vê. Se é todo carro, você fica ali, viaja de carro, nunca vai chegar a uma termo, assim, a moto. E tudo é gosto, é o que eu falei no começo, é sangue, o óleo da moto tá dentro da veia e o barulho do escape no ouvido, e assim vai. Mas tudo tem aquilo, tem que gostar. Se não gostar, não adianta comprar uma moto só por dizer que comprou e montar nela e sair, não. Tem que gostar mesmo para fazer isso aí, viajar. Com certeza. Ele não quis falar dos detalhes ali, né? Tem que lançar uma lá, né? Não. Vamos fazer essa viagem aí. E essa não tem como esquecer mesmo. Viagem não é longa, curta, né? Curta. Cada rolê é uma emoção diferente. E eu tava com uma Harley, tava puxando o trem. E daqui a pouco isso aqui lá fazendo sinal lá, né? Moto dele. Era uma moto 4 cilindros, já da né? Vazando a água do radiador. E daí foi olhar um dente cravado no radiador. Caiu. Um dente? De tanto chacoalhar, vibrar, a Harley deles. Caiu o dedo, deu no asfalto e deu no radiador. Nossa, Furou o radiador da moto. caramba, um dente. Nossa, um dente, meu Deus do céu. Meio inusitado, Meio né? inusitado isso, né? E a pergunta que eu tenho é... Hoje em dia, né, a gente usa muitas redes sociais e eu pesquisei sobre vocês, eu vi lá a rede social do Facebook e digamos que, por exemplo, para qualquer pessoa que olhar para vocês e se interessar, e se quiser fazer parte do Boêmios, tem essa possibilidade? Alguém de fora, um jovem aí que está começando, digamos que fazer viagens de moto? Cara, o ingresso ao clube... Como é que eu vou te explicar? Primeiro a pessoa vai fazer igual ele fez, né? Igual ele falou, começou a rodear, né? Começa a namorar o clube, né? Começa a ver se aquilo ali realmente é o que você quer, né? E assim, existe um processo, né? Começa a andar junto, começa a rodar junto, começa a frequentar lugares junto. Tanto o clube tá de olho na pessoa, que é o entusiasta que quer entrar, como ele tá olhando o clube, se o clube serve para ele. Então, funciona dos dois lados, não é porque a pessoa quer entrar que o clube vai aceitar aquela pessoa, né? E é dos dois lados, funciona dessa forma, vamos dizer assim, né? E eu queria saber um pouco mais, né? A gente sabe que a nossa logo, ela, desde o começo, ela foi inspirada em uma caveira. E a de vocês também, né? A gente pode olhar aqui que tem a correia da moto, um par de anjos, a moto aqui, né? Tudo mais, a caveira, né? Como eu comentei, Boêmios da Estrada, né? E tudo mais. E foi fundado em 2014, porque tá a data ali e tudo mais. Como que surgiu essa inspiração? Porque tem a mão também, que a gente não pode esquecer, que tá no centro aqui, né? Como se fosse dois amigos, acho que se cumprimentando, assim, vamos dizer assim. Como é que surgiu essa ideia? Porque eu achei muito criativo, uma das coisas que sendo que eu tô até usando aqui a camisa aqui, né, e tudo mais, e eu adorei a logo de vocês. Como é que surgiu essa ideia? Se foi você mesmo que criou, Fernando, essa logo? Teve um designer por trás? Foi você que teve a ideia de colocar isso? Tive a ideia, passei para um amigo, e ele criou, e a primeira que ele criou, já criou assim, né? E na realidade isso daí é uma segunda logo já, né? É uma segunda logo do clube, né? A que ficou na realidade, né? A corrente ali significa a união, né? A união, a caveira, a igualdade, a mão, a irmandade, né? A moto, porque é o motoclube, né? As asas da liberdade. É assim.
Mas ficou muito legal, né? E tem as estrelas tem alguma coisa ou não? Aqui atrás? Não. 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 Só de São José. Só de São José dos Pinhais mesmo, né? Mas ficou muito bacana, né? E quais locais vocês já visitaram de moto? Tiveram a oportunidade de colar o adesivo lá pra deixar marcado que o Boêmios esteve lá? Eu estava viajando, eu passei num posto que tinha colado, tinha certeza que tinha colado. E não estava mais lá. Tem pessoas que tiram e colam o dedo. Não tem lugar mais naquele vidro. Vou tirar isso aqui, vou colar o meu, né? Mas tem muitos lugares, tem muitos. Mas vocês andam com um monte de adesivo, assim, ó, cheguei no local, ela vai estar aqui na Conexão TV, eu vou colar aqui um adesivo. Sempre você tem com os adesivos, assim? Sempre tem Sempre tem os adesivos. carregar o adesivo. Porque você vai num lugar, você tem que... passei lá. E daí o adesivo É a marca. a marca que teve naquele local. Mas ficou muito legal, assim, sendo que a logo de vocês, ela é bonita, né? Então ela tem vários motoclubes, assim, você vê diversos tipos de motoclube, com vários tipos de nome. Isso eu acho super legal, isso é uma coisa que eu acho muito legal, vocês deixam a marca de vocês, né? Principalmente quando você também vai para locais, assim, Foz, você vê muito, né, nas estradas, o pessoal deixando os adesivos, né? E eu também queria saber, assim, quais que são os planos para o futuro para o Boêmios? Você pensa em expandir mais, fazer uma viagem dos sonhos, assim, eu tô a fim de ir para a Argentina de moto, tô a fim de fazer uma viagem, sabe, daqui para o Ceará de moto. Vocês têm esse sonho de fazer uma viagem longa e tudo mais? As ideias tem, né? Mas vai acontecendo, isso aí vai acontecendo, né? Porque você programa uma coisa muito antes, às vezes não acaba pipocando. Mas as viagens vão acontecendo, os passeios vão acontecendo. Isso é uma coisa que tá... Um tem uma ideia, outro tem outra, ele vai acontecendo. Com certeza. Uma coisa que... E, bom, por que Boêmios, o nome Boêmios da Estrada? Tem algum significado, talvez da cerveja, alguma coisa assim? A cerveja boêmia. Não, é porque quando a gente se reuniu, e já vinha na estrada pensando, né, mas que nome, né? Que a gente via todo o pessoal de grupo e tal com nome, né? E eu vim matutando, né? Como eu era muito da noite, né? Aí foi o primeiro nome que ficou. Boidos. Boêmios da Estrada. E qual que foi a outra pergunta de vocês? Eu perguntei por que o nome Boêmios, né, e tudo mais, né, porque quando você lê Boêmios, se remete muito à cerveja, né, se tinha alguma ligação com a cerveja mesmo. Agora lembrei, você falou do clube crescer e tal, né? Sim, isso, aham. É uma coisa eu acho que vai acontecendo, né? Eu acho que nesse caso, assim, a gente não pode... Eu, né, particularmente, pensei pensar em alguma coisa, tipo, forçando, né? Vai acontecendo. A nossa produção mandou aqui várias perguntas aqui, né, eu li eu gostaria que falasse um pouco sobre os encontros de motos, e ele mandou uma pergunta aqui, uma pergunta polêmica, posso dizer assim, né? Vocês também, se não se sentirem, podem me falar, tá? O que vocês podem dizer sobre o preconceito de quem usa o CG e os harleyzeiros? Isso existe? Essa pergunta que a produção nos mandou aqui. Pergunta polêmica. Se existe preconceito... Se existe preconceito de quem usa CG e os harleyzeiros? Não, eu acho que não. Eu acho que isso é coisa de... Tem as brincadeiras, né? Brincadeira, É brincadeira, mas eu acho que não, né? O importante é a pessoa ter o espírito, né? A pessoa ter o espírito da motocicleta, tá valendo, né? Claro que sempre tem as piadas, né? Tem cara que viaja de bis e roda muito mais do que o cara que tem uma moto 1900 cilindrada Harley. Então, assim... Mas as brincadeiras acontecem. Mas uma coisa que é interessante, né? A gente que é um pouco fora desse mundo, quando fala Harley, a gente vê aquele cara daquele filme americano com aquela moto toda bonitona e tudo mais, os filmes. Você acha que a Harley, ela é a ostentação das motos, assim? Ela é aquela moto que é o sonho de todo motoqueiro? É que vocês estão mais dentro desse mundo. A gente que olha de fora, quando a gente fala Harley,
A gente tá falando como se fosse o iPhone das motos, assim, é aquela moto que é, eu não sei, geralmente, pelo que a gente sabe, eu acho que a Harley é uma das mais caras, né? E ela é uma das motos, assim, que todo mundo vê nos filmes. Ah, a moto Harley, ó, o cara tem uma Harley, todo mundo vai lá ver a moto e tudo mais. E parece ser aquela coisa, assim, primeiramente a nostalgia, porque ela remete muito àquela coisa mais estilo tradicional, antigona. E também é aquela coisa de você ter, tá, quem tem uma Harley, nossa, ele tem uma Harley e tudo mais. Vocês que estão mais dentro desse universo das motos, a Harley é tudo isso que o pessoal fala? É tipo o sonho de todo motoqueiro ter uma Harley em casa, assim, nossa, eu quero ter aquela Harley. Tem esse sonho. Mas é muita pessoa, né? Estilo de moto, né? Eu rodei muito de esportiva. O Peruca também rodou muito de esportiva. Trail, né? Diz que rodou muito de trail. Hoje ele tem Harley, né? Mas a Harley, pra quem tá no meio, é o sonho. Eu acho que até os que falam que não quer, né? Esse que não queria. Falar, É tudo uma fase. Tudo uma fase, Vai passar fase. não seca sovaco. Então, mas a Harley é uma história, né? Você tá rodando ali em cima é uma história. A gente fala porque os filmes focam muito na Harley. Os filmes americanos, tem até filme de motoclube, sempre tá lá a Harley no meio, né? Eu falo assim que a Harley, ela tá na produção norte-americana, ela tá demais. Então a gente vê a Harley, nós mesmos de fora, sempre pensando, cara, o cara tem uma Harley, o cara é o cara, né? É igual quando a gente pegar o celular e falasse da Apple, né? Ah, ele pode talvez não Porque ser... ninguém fala, ai, pega meu celular, fala, pega meu iPhone. Pega meu 7. iPhone, o nome ele 17 Pro ficou Max. muito, né? O nome Harley, né? E você tem uma Harley, Peruca? Hoje eu tenho uma Harley, mas eu sempre dei de esportiva ou trail, né? É mais confortável a trail, isso é o fato, mas a Harley é que agora com o clube a gente decidiu para andar de custom, então não importa se é a Harley, mas tem que ser o custom. Tem clube que exige que seja a marca específica, mas nós temos integrantes que andam de moto pequena e vai embora. É o espírito, né? E eu tô curtindo a Harley, que nem diz, mas faz um ano que eu tenho ela só. E eu andava de trail. E a Harley é uma das mais caras? Uma das marcas mais caras de moto? Ou Não, não, tem não. moto mais... Tem moto mais cara, marca mais cara. Porque a gente sempre vê a Harley, quando eu falo, a Harley, sempre todo mundo fala, assim, vê nos filmes e tudo mais. E sempre aquele cara de barba e cabelo comprido, né? Sempre, sempre, com aquele jeitão brabo, assim, o cara tem uma Harley, tá lá, nos filmes, né? Isso é bem legal, assim. A gente tem vários filmes que retratam, né? Essa questão das motos, do motoclube e tudo mais, né? Eu acho super legal ter também esse mundo cinematográfico dos filmes, né? A gente tem lá Motoqueiro Fantasma, que tá lá de moto. Tem também um que a gente também tem que comentar, mas é um filme que tá certo, que não olhando pelo âmbito político, né? Porque é um filme que conta a vida do Che Guevara, mas olhando do ponto de vista do filme, que é o Diário de Motocicleta, que ele vai pra Argentina, pro Brasil de motocicleta, que também é um filme que ele faz essa viagem de motocicleta e tudo mais, né? E é muito legal, assim, quais filmes que vocês gostam, assim, de assistir de moto, que vocês falam assim, nossa, eu queria ser igual esse motoqueiro aqui, olha aquele filme e brilha os olhos pra você. Tem algum que vocês gostam? Olha, Motoqueiro Selvagem. Motoqueiro Selvagem? Motoqueiro Selvagem eu acho legal pela comédia que tem dentro do filme, mas é bom, né? Eu assisti aí uma série polêmica que saiu fora das TV aí. No começo você começa a achar que motociclista é bandido lá. Aí o cara luta para tentar transformar isso em troço sério. É o que a gente não presta atenção nos detalhes, né? Mas é que o pessoal vê o colete, acha que é tudo Do mal. do mal. E não tem nada do mal, é só paz. É só atenção de detalhes que o pessoal não vê.
E o filme do Motoqueiro Selvagem, ele faz você prestar atenção nos detalhes. Isso é uma coisa que você comentou, essa questão da caveira, que até vocês colocaram ali. A gente também, no começo do podcast, a gente trouxe várias, também pessoas religiosas, aí todo mundo olhava aquela caveira, etc. Eu explicava, não, gente, a caveira e tal, porque a gente também tem uma história, que na época nosso amigo, ele gostava muito do Punisher, que era o Justiceiro, e ele tinha uma camisa de uma caveira. E na época, quando a gente era mais novo, a gente fez a caveira de headset, né? Só que no começo era aquela coisa, assim, braba, aquela caveira e tal, né? E depois, hoje tá uma logo muito mais bonitinha, né? A gente tava aqui com um círculozinho e tudo mais, né? Igual ali que o Fernando fez ali, o rapaz fez ali, colocou uma caveira. Mas quando a gente olha, sempre tem aqueles desenhos, tem uns que tem uns desenhos assim que você olha e você fala, caramba, cara. Parece aquela logo por exemplo, do Led Zeppelin lá, que tem o cara abrindo as asas, assim, você fala, caramba, esse cara deve ser do mal, né? Enfim, não tem nada a ver, é um estilo, eles tiveram a ideia do desenho e tudo mais, mas a pessoa em si, que nem eu falo, digo assim, às vezes vai encontrar mais paz lá do que alguns lugares, né? E isso que eu acho muito bacana, né? No começo o pessoal também pegou bastante meu pé e falou, mas essa caveira aí, cara, essa caveira aí é meio do mal, né? Falei, não, gente, não tem nada a ver, é uma caveira de fone de ouvido. Porque eu penso assim, a pessoa vai ficar velha escutando a gente, né? Tá caveira fazendo já esse podcast, né? Mas enfim. A produção mandou mais uma pergunta aqui pra gente, se vocês participam do encontro de motos em outros estados. E como que seria isso? Vocês já participaram em outros estados? Santa Catarina, às vezes Rio Grande do Sul, São Paulo? Encontro aberto, você fala? Encontro mesmo de moto, assim, é encontro aberto mesmo ao público. Sempre tem os encontros, né, onde tem vários motoqueiros e tudo mais. Já participamos, já. E é legal? Hoje em dia é legal, legal. Tem bastante integração, assim. Encontro de moto hoje é mais para não para os motoclubes, né? Mais para moto, vamos dizer assim, um motogrupo, né? Um encontro desportivo, mas tudo vale, tudo é legal, né? A gente não tem ido em encontro aberto mais, não tem participado mais, mas é uma coisa do nosso clube, né? Ah, sim, eu sempre vejo que sempre reúne muita gente, né? Se você vai, às vezes, no posto, você vai, muitas vezes no Lago da Ordem, eu já cheguei a ver bastante encontro de moto e tudo mais, de motoclube, e você vê que o pessoal se reúne, se interage, porque é uma paixão muito bacana, que é uma paixão muito incomum, né? Igual a gente, eu que gosto de Fórmula 1, quando encontro outro fã de Fórmula 1, nossa, começa a conversar e você troca ideia e o que pode melhorar, o que você tá achando da competição e tudo mais. Eu acredito que seja a mesma pegada pro pessoal que gosta de moto, né? Porque a gente percebe que quem gosta ama, né? Não é só um gosto, ele quer, se ele puder, ele tá andando todo dia de moto e tudo mais. E é legal isso, né? É legal você ter uma paixão, você ter essa questão de você estar sempre com amigos. Acho que isso é uma questão muito importante. A gente fala de ter um motoclube, mas você tá entre amigos, entre pessoas que têm o mesmo gosto em comum, que é a moto, mas que no fim tá reunindo todos vocês, né? E tem eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um festival específico em Brasília, que ele dura 3 ou 4 dias, faz um tempinho que eu já vi, que ele é focado especificamente em motoclube. Vão pessoas do Brasil inteiro e até de outros países para esse festival, porque lá as pessoas podem chegar, podem acampar, podem ficar ali durante esses 3 dias, e tem comida, tem muito rock. Vocês já chegaram a participar de algum evento desse tipo? Não, Brasília, né? Isso. Eu acho que é o maior evento que tem, né? Moto. Esse a gente não foi visitar ainda. Mas vocês teriam interesse? Mas a gente... Não sei, eu acho que é igual que eu falei no começo, né? Acho que as coisas vão acontecendo, né? Pode ser que um dia a gente vá, né? Mas hoje a gente tá indo mais em movimento de motoclube mesmo, né? Específico, né? É um aniversário em tal lugar, um evento do clube, a gente vai. Tá focando mais nisso, sim. Eu acho que também isso aí é muito de épocas, né? Sim,
eu acho que é em abril ou julho, isso que especificamente quando eu vi, eu achei muito incrível, uma estrutura gigantesca pra Maior. isso, que tem lá e toca. E pra vocês, assim, que né, gostam de moto e tudo mais, existe aquela coisa estereotipada que dizem que quando olham pra vocês, pra um grupo de motoclube, falam: ah, não, esse aqui é do mal, esse aqui só escuta rock do capeta. Tem isso, esse estereótipo, quando olham pra vocês, as pessoas que não conhecem? Acho que não, né? Não? Acho que não, hoje não, né? Porque hoje você sai na rua aí, tem clube em tudo que é lugar, né? Casa noturna, o pessoal vai, né? Então acho que não tem mais isso. Acho que Mas já teve, uma época acho que teve. uma coisa que a gente tem que falar, que é o estilo de música, que eu acho que o motoclube sempre tá associado ao rock, né? O rock sempre tá caminhando de modão também. Sim, sim. Você, inclusive, é do mais sertanejo, né, do que do rock. Então acho que hoje diversificou muito, né? Porque eu lembro que quando se falava motoclube, sempre tinha que estar lá o cara com a guitarra, tal, tava aquela coisa assim, de estar sempre, mas acho que essa visão um pouco conturbada mudou, né? Porque vocês acreditam que abraçam, se o cara que escuta axé, desde que o cara que escuta pagode, vai estar lá e vai estar andando de moto, desde que ele gosta de andar de moto e seja uma pessoa correta, né, e bacana. Eu acredito que o gosto musical, ele sempre mas o rock, ele sempre tá envolvido, né, sempre com aquela coisa de andar de preto, né, e tudo mais, se remete a muito rock. Você gosta de rock? Eu curto rock. O que você gosta de ouvir? Um Idols é coisa boa, né? Iron Maiden? É. Vai do show agora? Curto, eu sou meio eclético assim, mas é o Iron Maiden. Tô tentando. Acho que liberar. Canta, ele sobe no palco pra cantar. Na nossa parte da Ancara 7 tem um rockzinho lá, ao vivo. Né? E ele vai lá cantar. Que jeito. Fazer vergonha, né? Você quer me dizer, né? Mas é meio. No modão a gente faz as vergonhas também, né? Sim, sim. Eu fui na casa de uma amiga e fiz uma vergonha lá. Mas eu também sou do rock. A Thalita, ela gosta do eu vou falar de uma forma que a gente vai falar K-pop, a música coreana, música pop coreana, a gente pode falar assim, no nosso já é K-pop, né? A Thalita gosta desse novo não, né? Mas que tá chegando no Brasil, tá fazendo popularizou no Brasil agora de uns anos pra cá, né? Mas eu sou do rock, eu gosto do Iron, do AC/DC, do Black Sabbath. Desde os mais clássicos também, a gente fala também mais o country americano, Creedence, Bruce Springsteen também, eu sou apaixonado, acho que a música country americana, ela também tem Willie Nelson, ela também tem muitos artistas, bacana. E vocês acompanham também muita coisa do motoclube fora do Brasil, assim? Algum motoclube famoso, americano? Porque tem muito motoclube americano, né, que é famoso e tudo mais. Vocês têm algum que vocês se espelham, assim, esse motoclube aqui, muito legal, a gente quer tentar chegar no patamar deles e tudo mais. Tem, claro que tem os clubes, né, que a gente estuda, segue, né, até para aprender, né, todo dia é um aprendizado, né? Então, não vou falar em nomes aqui, mas tem, aqui no Brasil também tem clubes bons também, que segue uma linha legal. Então, claro, a gente sempre tá de olho nas tendências. Mas mais para aprender. E você tem algum que você acompanha, assim, também? Que você gosta de acompanhar a notícia, ver vídeos e tudo mais desse assunto? É quando tempo sobra, dá uma olhada, mas não sou muito fanático, não. Eu nessa parte aí. Eu me espelho bastante do que ele falou nos clubes tradicionais aí, pra gente tentar seguir dentro da linha, né, do motoclube, para não fugir muito, mas de vez em quando dá uma fugidinha também, não tem como você manter sempre, a gente tem família, né, tem trabalho, então a gente tem que amolecer as pernas às vezes, para não endurecer totalmente o motoclube, assim. É até uma coisa que eu ia perguntar, do que vocês trabalham? Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Eu ia dizer pra você que eu trabalho com raiva, ódio, preguiça, mas tipo assim, eu trabalho com socorro de automóvel. Como? Desculpa, não entendi. Socorro de automóvel. Socorro de automóvel. Tem um guincho, vou lá,
pego o carro, conserto e entrego pro cliente. Ele feliz da vida. Às vezes. Quando pega, acho que não tá muito feliz, não, né? Tá bravo, né? Depois que tá consertado, ele deve ficar mais feliz. E você, Fernanda? Eu já tive a oportunidade de entrevistar, né? Mas pro pessoal conhecer. Também nessa área. Mas o meu é mais estética, né? Funilaria artesanal. Até para quem quiser assistir um podcast, né? Também o Fernando tem um podcast, tem um episódio lá no nosso podcast, ainda na época do online, que ele fala um pouco mais sobre o martelinho de ouro. Vale a pena conferir, é muito bacana lá. E assim, qual que é a moto dos sonhos para você? Qual que é a moto que você cobiça comprar, ter aquele sonho assim? Todo homem tem aquele sonho do carro, e acredito que vocês tenham aquela moto dos sonhos. Eu não sei se é uma Harley, às vezes. Vou falar por mim, eu acho que de ter tal moto, acho que o sonho vai mudando, né? Uhum. Tem uma coisa que eu aprendi com um mestre meu muitos anos atrás, né? A posse é o túmulo dos desejos, né? Então, você cobiça muito aquilo, daí você tem, você já quer outro, sabe? Ah, sim, sim. Então é assim. Mas tem, né? Claro, sempre tá vivo, né? Agora é essa, agora é queda. E você, Peruca? É o que ele disse, como eu já andei com vários estilos de moto, eu disse que eu ia para custom só quando não aguentasse mais andar numa moto alta. Agora chegou o ponto que o joelho cansa, e aí eu cheguei num ponto que eu acho que no que tá bom. Uhum. Pode ser que mude futuramente, mas agora deu uma estabilizada nesse ponto de desejo de ter uma moto melhor, não é necessário. Mas hoje vocês optam mais por conforto do que velocidade. Não é tanto confortável quanto uma trail, mas ela não te machuca você não, na estrada. Mais estilo mesmo. Mas estilo mesmo, porque a gente pega uma viagem para fazer com uma moto que você tem o desejo de fazer, mas se ela te deixa você com dor na estrada, então tem que se encaixar em cima dela e ela não te... Por isso que eu estimo. Acho que não é a moto, porém é a idade. A idade, também. Você fica na idade que... Cheguei na idade que agora tem que estabilizar, não dá para ficar você abusando. Velocidade, você... Que eu disse no começo lá, a moto, você tá ali, você vê a paisagem. Você vê o que tá acontecendo. Você faz parte dela, assim. Entendeu? Você não... Aquela coisa homem e moto, no caso. Aquela... E a moto você tem que encaixar. Ela tem que encaixar com você e dar certo. Porque senão, se você for andar com a moto desconfortável, é melhor não ter que ser confortável para você. Porque você não vai dentro de um carro confortável. Vai confortável, mas na moto você tem que ter aquele conforto, você e ela. E uma coisa que eu tava vendo esses dias atrás, que me chamou muito a atenção, principalmente o pessoal que viaja de motoclube, amigos, que é a questão de você ter o capacete e você tem aquele radinho, que ela parece um microfonezinho que ela fala, e a pessoa de trás, ela escuta. Vocês têm esses também? Não, porque eu viajo solo, né? Não precisa. Mas às vezes com a pessoa de trás, eu digo assim, pra conversar, assim, porque eu já vi isso, eu achei super legal aquilo, não sei se você já chegou a ver. Nossa, achei aquilo super legal, aquilo eles conversando aqui, como se fosse uma espécie de como se fosse um headset, ele parece, que tem ali a pessoa com um microfonezinho, a pessoa fala, e a outra pessoa de trás escuta, né? Eu acho que tem umas situações que a gente prefere gastar em gasolina mesmo. Entendeu? Não, mas eu acho que assim, uma viagem pra muito longe deve ser legal. Assim, você tá ali podendo se comunicar e tal. Cara, você tá andando com uma pessoa que está rodando sempre, você já sabe o que a pessoa quer. O jeito que a pessoa se comporta ali na frente, ou ali atrás, você já sabe o que a pessoa quer. E em relação assim, também. Tudo vai modernizando, né? Não, eu achei legal isso. Eu achei legal, assim, principalmente se tiver um grupo, alguma coisa. Porque a gente tem lá, os taxistas, eles têm uma rádio lá deles, eles ficam conversando. Então, por que não tem o da moto também pra conversarem? Eu achei legal. A ideia é interessante, né? Pra vocês poderem conversar. Tô com problema aqui e tudo mais.
poderem conversar, acho isso legal. Assim, sempre tem ali o radinho, a gente fala, os caminhoneiros tem uns radinhos que eles conversam e tudo. Então, eu acho legal, assim, essa modernidade. Uma das coisas que eu ia comentar também, que é a principal questão também de você ter uma moto, é a questão do capacete, né? A gente vê muito essa questão do capacete e tudo mais, né? Hoje, para vocês, um capacete, ele tem que ser confortável e também ter a proteção. O que para vocês hoje, para colocar aquele capacete ficar confortável mesmo? É aquele capacete que vai ter bastante, como se diz assim, espuma para proteger. O que seria hoje um capacete seguro para vocês? Vou falar por mim. Tá ok. Eu acho que no meio é mais o estilo. O estilo? Eu acho que é mais o estilo do capacete. Porque a gente sabe que o capacete tem diversos estilos, artes e tudo mais, né? Mas a gente fala muito pela segurança, né? É, Claro, o item de segurança é muito top, né? sim. Mas o que eu vejo no meio é estilo. E qual que é o melhor no mercado hoje? Se vocês podem falar pra gente. Não tem, assim, um que seja top no mercado. Que digo assim, de questão de proteção mesmo, né? Porque eu digo, se a pessoa sofre um acidente e tal, entre a vida e a morte, o capacete, ele é a proteção, né? E vocês, que nem eu falo, é imprescindível não usar tem que usar o capacete, né? E acredito que tem que ter aquela questão de confortável e tudo mais, né? Você também opta sempre por um capacete seguro e confortável? Capacete, ele tem que te dar segurança, que é o primeiro, e o conforto, para você pegar uma viagem longa com capacete encostando, assim, machucando, é horrível. Então tem que ter conforto. E nem sempre uma boa marca dá conforto. Você tem que pôr ele na cabeça, vestir ele e ver se fica confortável. É assim que não vejo por marca, vejo pelo conforto. E a questão da viseira também, que vocês... tem alguns capacetes que, por exemplo, embaçam mais ou se embaçam menos pra olhar ou não? Tem sim. Hoje os capacetes são tudo moderno, eles vêm já com um equipamento que não embaça. E sempre que for pegar um capacete tem que provar para ver, que é igual provar uma roupa, tem que provar o capacete para ver se fica confortável, senão não adianta. Sim. Depois vai pegar uma viagem longa, machuca. Eu percebo que tem essa questão, acho que é um tecido de extrema importância, porque quando já aconteceu, por exemplo, quando a gente foi andar de kart, embaçar tudo, você não vê nada, mas claro que é uma outra situação, mas eu vejo como é difícil, né, dentro do capacete, às vezes você tá olhando e você não consegue ver nada, né, e a segurança, ela é tudo, né, sendo que para que se possa ter uma viagem segura, é imprescindível a questão do capacete. Eu queria pedir agora também, para que eu fiquei sabendo, né? O Fernando me mandou um clipe que fizeram para uma música pro Boêmios da Estrada. Eu queria que o Fernando falasse um pouquinho dessa música. Ela foi inspirada no motoclube mesmo? Foi. Tem um amigo meu, Wilson, e ele, na época, era essa banda, Lá Vai Lana, Uhum. seu Wilson. E brincando um dia, falei pra ele, faz uma música pros Boêmios da Estrada e tal. Mas não deu muita moral. Acho que deu uns 8, 9 meses, ele me apareceu lá, vamos gravar a música. E o pessoal foi do estúdio lá no dia da gravação. Foi muito legal. Bacana. Mas não me envolvi em nada na letra, assim, ele que criou lá. Aham. E ficou muito top. Que bacana, olha. E por que desse nome, Lá Vai Lama? É uma coisa deles, eu não sei. Essa banda existe até hoje? Eu ia perguntar. Não, hoje ele faz parte de outra banda. Pra quem quiser, eu vou deixar na descrição o videoclipe original dessa banda, tá? Pra o pessoal poder escutar depois, que a gente não pode tocar aqui, senão por direitos autorais da música, né? A gente só pode exibir ela sem som, né? Mas a gente percebe aqui que foi um videoclipe bem gravado. E onde que foi gravado isso? É no... Essa parte aí foi no Piazzolla. No Piazzolla mesmo. Das quarta-feira. Aham. Depois a gente fez um pedaço aí na estrada. Bem legal. E ele até hoje faz parte do Boêmios?
Quem? O rapaz da banda? Não, ele não faz, nunca fez parte. Ah, nunca fez parte, desculpa. Achei que já. Mas ele decidiu fazer uma música, você comentou com ele, ele decidiu fazer a música e. Bacana. Ó. Bacana, o cara que fez isso aí, o cara... Ricardão. Ó, todos com colete ali, ó. E não pode esquecer o colete. Você tem que ir com o colete. Aqui onde que é o local? Essa aí é uma estrada velha da Graciosa, né? Acho que faz parte de 4 Barras aí, né? Perto das 4 Barras. É tempo que andava de esportivo ainda. Nessa época aí, a maioria do pessoal era esportivo. E uma coisa que eu ia te perguntar também, você também sabe tocar violão e tudo mais. Sempre que você tá viajando de moto, é costume ou nos encontros levar também seu violão pra animar a galera? Não, não. Até porque... Não... Gostaria de aprender bastante violão, mas é só pro consumo isso. Não, mas você a Thalita acho que não chegou a ver o Fernando tocar violão. Não, acho que não. Poxa, o Fernando sempre que leva o violão sempre é um show à parte, eu sempre gosto dele. O Fernando sempre. Eu acho que devia investir nessa carreira de músico aí. Claro que a- a- são músico e tudo mais, né? Banda, mas eu acho super legal, assim, quem tem conhecimento do instrumento musical. Eu sou mais das músicas IA, né? Acho que a gente sabe que eu produzo música, só que eu produzo músicas com inteligência artificial, né? Inclusive, eu já até acho que já fiz uma pro Bohemians, né? Não, Uma- fiz pra Carniça. Carniça, tá certo. Bom, música, acho que o contato que eu tive com música foi com o meu tio. Ele gosta bastante de rock, o Zac. Você lembra dele? Sim, claro, o Zac. E ainda assim, falando na questão de segurança de moto, eu não tenho como deixar de não citar o acidente que ele sofreu. E ele só não ficou em uma condição ruim por causa do capacete e da segurança que ele tem em andar de moto. Não, ele não anda com colete, mas ele sempre andou com uma roupinha assim, bem. Digamos que se algo acontecer, não vai ficar numa situação tão ruim. E que eu me lembre, ele tem 3 guitarras, né? Acho que você ainda não foi lá na casa Não, dele. não Ele cheguei a tem conhecer. 3 guitarras na parede dele. Ele toca também. Ele toca violão. Eu não lembro se é baixo, guitarra mesmo, que eu não sei muito sobre instrumento. E por causa dele que eu sei quem é Angra, quem é Iron Maiden. Gosto de K-pop, tá, gente? Mas eu sei também porque eu do rock. Acho que o rock, ele tá. Acho que todo mundo tem uma banda de rock favorita. Acho que por mais que a gente fale do que, eu gosto mais de pop, mas o rock, ele sempre é uma É o vertente que ela clássico, entra em muito gosto, é porque tem muita vertente do rock e tudo mais. O rock, ele se quebra em vários subnichos, né? Rock heavy metal, rock gospel. Aí entra em outra. O próprio heavy metal ele se quebra em outras vertentes, que aí tem heavy metal clássico, heavy metal não sei o quê. E cada gosto é gosto, né, de música, né? Mas é interessante, né? Realmente essa questão do Zac, né? E bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Fernando e do nosso querido Beto, ou vou falar assim, né? E bom, mais uma vez, em nome do podcast de Mito, eu quero agradecer a toda a produção, mais uma vez ao Paulo, ao Vacari, por estar cedendo esse espaço pra gente, porque sem eles isso aqui não seria possível. E a gente é muito grato pela oportunidade que eles estão nos dando para apresentar esse programa. Mais uma vez, eu quero deixar aqui nas redes sociais o link da página do Facebook, né, do Boêmios, para vocês conhecerem. O videoclipe, para quem quiser acompanhar, vai estar na descrição do YouTube. Então, só quem quer assistir o videoclipe com a música vai estar ali embaixo, né? Por uma questão de direitos, a gente não pode exibir o videoclipe com a música, né? Senão o YouTube derruba a gente, né? Então, vai estar ali quem quiser assistir o videoclipe. Mais uma vez, agradeço
de todo o coração a presença de vocês dois aqui hoje, foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Quero fazer um convite para o próximo episódio, a gente vai estar recebendo o Fabiano da São José News aqui, para bater um papo sobre notícia e tudo mais, ele que tem um site, na verdade é um Instagram, né, sobre notícias, mais notícia policial, mas é muito bacana. E eu quero mandar um abraço também para o nosso amigo Neto, do República Play, que agora vocês vão ficar com ele aqui na programação da Conexão TV. E mais uma vez, eu agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.